Bom dia a todos, bem-vindos ao 7º Congresso APCAP, o evento que reúne os principais players do setor para discutir o futuro das autoestradas em Portugal. Hoje, 29 de janeiro, aqui no auditório do LNEC, vamos explorar a importância de investir nas autoestradas para garantir o presente e assegurar o futuro. Demos início aos trabalhos com a abertura do Congresso pelo Presidente da APCAP, Manuel Melo Ramos. Senhor Deputado Francisco Lopes, representante do Grupo Parlamentar do PSD, Senhora Presidente da AMT, Autoridade da Mobilidade dos Transportes, a Engenheira Ana Paula Vitorino, Senhor Presidente do IMT, Professor João Caetano, que se juntará a nós em breve, Senhora Vice-Presidente da IP Infraestruturas de Portugal, Doutora Maria Amália de Almeida, Senhora Vice-Presidente da ANSR, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Engenheira Ana Tomás, Senhora Coordenadora da UTAP, Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, Doutora Rita Cunha Leal, Senhor Vogal do Conselho Diretivo do LNEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Engenheiro Eduardo Fortunato, nosso anfitrião hoje, senhores representantes dos órgãos sociais das entidades aqui presentes, da APCAP e das concessionárias, caras colegas, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia a todos. É com muita satisfação que aqui nos reunimos hoje, numa casa com uma ligação histórica tão forte ao nosso setor. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Sejam muito bem-vindos ao 7º Congresso da APCAP, sob o tema Investir nas autoestradas, garantir o presente, assegurar o futuro. Estes congressos constituem-se sempre como fóruns de reflexão do nosso setor, do setor das concessionárias rodoviárias, e é nesse espírito de reflexão e de pensamento estratégico que propomos que aqui estejamos e que todos aqui possamos contribuir e acrescentar. As autoestradas têm uma importância vital para o país. São mais de 3.300 km sob gestão dos membros da APCAP, de norte a sul, de leste a oeste, do litoral ao interior. Permitem aproximar as pessoas e as famílias. São fundamentais na qualidade da mobilidade dos portugueses. Permitem ligar clientes e fornecedores. As autoestradas têm contribuído e vão continuar a contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento económico e social do país. E trata-se de um setor que funciona muito bem em Portugal. Se não vejamos, sob o modelo de concessões rodoviárias, empresas privadas financiam, constroem, mantêm, geram e operam as autoestradas. Sob o modelo utilizador-pagador, paga quem usa a infraestrutura e, na medida em que a usa, tal como acontece nas restantes utilities e outros modos de transporte. Trata-se de um modelo justo e transparente perante os cidadãos e é globalmente aceito pela sociedade. Sob um framework legal e contratual claro, o Estado assegura o interesse público, desempenha o papel de regulador e de concedente, definindo e fiscalizando o preço, a qualidade da infraestrutura e os níveis de serviço. Num país como o nosso, em que infelizmente tantos setores não funcionam como gostaríamos, o setor das concessionárias rodoviárias é um sucesso. De facto, a rede portuguesa de autoestradas é de elevada qualidade a nível europeu, internacionalmente reconhecida como um fator de competitividade do país, incluindo na atratividade do turismo. É uma referência a nível mundial. Com mais investimento nas infraestruturas e com mais tecnologia, a sociedade portuguesa beneficiará muito da renovação e modernização das autoestradas existentes, no que respeita à segurança rodoviária, fluidez de tráfego e melhoria do nível de congestionamento, transição energética e resiliência às alterações climáticas, construção das ligações que ainda faltam na Rede Nacional de Autoestradas, construção de novas ligações a cidades e a plataformas intermodais. A portagem é claramente o melhor vetor de financiamento das centenas de milhões de euros necessários nos próximos anos. Num contexto de necessidade de não onerar o Orçamento de Estado,
lembrando que a dívida pública portuguesa ainda está longe do desejado peso de 60% do PIB, a portagem é a ferramenta mais eficaz para assegurar a qualidade da manutenção das autoestradas, a sua operação e a assistência ao cliente 24%, bem como assegurar os investimentos futuros. E assim garantir-se o objetivo de autofinanciamento do setor rodoviário português. Mas a portagem é ao mesmo tempo extremamente eficaz na modelação da procura do tráfego rodoviário, sendo por isso uma ferramenta fundamental para atingir o objetivo de descarbonização da economia. O setor dos transportes é responsável por cerca de 30% das emissões nacionais, representando o setor rodoviário, cerca de 70% dessas emissões. O sentido de urgência em descarbonizar o transporte rodoviário é evidente. A portagem modela a procura de tráfego rodoviário, com benefício ao nível do congestionamento e do ambiente. Mas também é uma ferramenta muito eficaz na gestão da procura de diferentes meios de transporte, designadamente o público e o ferroviário. De facto, as diretivas europeias apontam já para que a portagem se constitua como uma ferramenta essencial para a descarbonização da Europa. No entanto, o início de 2025 fica negativamente marcado pela abolição de portagem nas autoestradas do interior, destinada, supostamente, a estimular a coesão territorial, a que, aliás, todos somos sensíveis. 7 concessionárias da APCAP foram impactadas e a eliminação das portagens resultará numa perda anual de receitas de pelo menos 180 milhões de euros, tendo implicações financeiras adicionais, ainda em análise, designadamente no reequilíbrio dos atuais contratos de concessão das concessionárias afetadas. Trata-se, na nossa opinião, de um golpe duro no modelo utilizador-poluidor-pagador, com riscos para o sistema nacional e contrariando as recomendações das diretivas europeias. Abordagens alternativas, como isenções seletivas de portagens e benefícios específicos, baseados no sistema de cobrança eletrónica, poderiam ter sido mais eficazes na concretização dos objetivos políticos. De facto, o modelo utilizador-poluidor-pagador permite que o Estado defina pontualmente quais as circunstâncias em que determinados grupos da população ou de agentes económicos devem ser bonificados, preservando o equilíbrio económico ou financeiro dos contratos de concessão. A tecnologia atual de cobrança eletrónica permite facilmente a adoção de modelos tarifários, alguns dos quais já adotados em Portugal e muitos deles expressamente permitidos nos contratos de concessão, com uma infinidade de soluções de discriminação positiva segundo alvos, tais como isenções locais, descontos de utilização frequente, distinção de benefícios de segunda classe ou faixas horárias. A medida, agora em vigor naquelas autoestradas do interior, encerra em si várias desvantagens. Transfere o custo de operação e manutenção dos utilizadores para os contribuintes, priva a IP de uma fonte de recursos para financiar novas obras rodoviárias e ferroviárias, colide com o objetivo de descarbonização do transporte, ao penalizar a sua comparação com o transporte público e ferroviário, o qual continua a pagar taxa de uso. E o Orçamento de Estado português passa a financiar não só os destinatários originais da medida, os residentes, mas também o transporte de mercadorias cujos pesados passam por cima do interior e os utilizadores ocasionais, lembrando que algumas destas autoestradas afetadas, os turistas estrangeiros representam mais de 20% do tráfego. A APCAP desenvolveu contactos formais junto dos decisores políticos, designadamente junto do Governo e dos grupos parlamentares, alertando para as consequências negativas da iniciativa e apresentando alternativas dentro do respeito pelo princípio utilizador-pagador. Contudo, sem sucesso. Os próximos tempos são críticos, porque continuará a haver pressão para abolir portagens, porque o risco sistémico existe, porque algumas das concessões atuais terminam dentro de poucos anos, porque na Europa têm sido seguidos caminhos contraditórios, porque as decisões que agora forem tomadas condicionarão o futuro do setor
a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento económico e social do país. Dado o alinhamento do quadro legislativo europeu com o princípio do utilizador, poluidor, pagador, um processo estruturado e transparente, baseado em concessões rodoviárias, maximiza o benefício público e assegura uma mobilidade sustentável, fiável e segura para todos. Esta abordagem, tal como está a ser seguida por alguns países da União Europeia, não só assegura a manutenção e o funcionamento contínuo das infraestruturas existentes, com elevados padrões de qualidade, garante o presente, como também pode proporcionar um fluxo inicial ou anual, substancial, de capital, que permite o autofinanciamento do setor dos transportes, sem aumentar os encargos da dívida pública. Assegura o futuro. Em conclusão, ao reforçar o modelo utilizador-poluidor-pagador e o valor da portagem como um mecanismo equitativo, eficaz e sustentável, é possível dar resposta à evolução das necessidades de mobilidade, mantendo simultaneamente os investimentos nas infraestruturas e minimizando as externalidades negativas, designadamente no que diz respeito à sinistralidade, ao congestionamento e às emissões de CO2. Mas é preciso coragem e determinação para nos mantermos todos no caminho que acreditamos ser o caminho certo, por ser o mais justo, por garantir o presente, por assegurar o futuro. Estamos perante uma oportunidade crítica para a colaboração máxima entre decisores políticos, organismos do Estado, concessionárias e as restantes partes relacionadas. O tempo é de mãos à obra e, da nossa parte, a mensagem é clara. A APCAP está disponível para colaborar ativamente e está preparada para o desafio. Muito obrigado. Portugal não é um país muito grande, mas durante anos as pessoas viveram distantes umas das outras. Não era possível continuar a viver assim. Foi necessário aproximar cidades, do interior ao litoral, dos campos do norte às praias do sul. Tínhamos de combinar sabores, dos mais tradicionais aos mais modernos. Levar os nossos vinhos à mesa dos portugueses. Criar experiências, juntar famílias, melhorar economias. A solução estava à frente de todos. Portugal precisava de uma rede de autoestradas. Mais segurança, maior rapidez, melhor tecnologia. As concessionárias vieram acelerar o tempo. Ajudaram a economia do país, mas também o Sr. João. Aproximaram o Ting-Lisboa à Maria de Bragança. Foram construídos caminhos para o futuro. A APCAP, Associação Portuguesa de Autoestradas e Pontes, com portagem, nasceu em 2001. Chegámos às 21 associadas, responsáveis por mais de 3.322 km de vias. São mais de 2.100 km de estrada com videovigilância. Somos a terceira maior associação de concessionárias da Europa. Uma referência e o exemplo internacional. Juntamos os melhores especialistas e técnicos da Europa. Procuramos simplificar a vida dos condutores com soluções inovadoras no pagamento de portagens. Preocupamo-nos com o futuro do nosso planeta e a segurança rodoviária. Temos os olhos postos no futuro com a análise da Big Data e a mobilidade de todos os portugueses. Por si, por nós e sempre ao seu lado, construímos Portugal. APCAP. Muito bem, vamos então dar início ao bloco sobre modernização das autoestradas, investimento e financiamento. E vamos começar com um enquadramento, um contexto de partida por parte da APCAP. Apesar de já serem um dado adquirido para os mais novos, é bom lembrar que as concessões rodoviárias atualmente em vigor em Portugal fazem parte de uma primeira geração de concessões. Estabeleceram o dever de construir mais de 3.300 km de autoestradas e de as operar
e manter, tipicamente, durante períodos de 30 anos. Por isso, as portagens que hoje se pagam contribuem para financiar, por um lado, ainda o forte investimento inicial associado à construção, por outro lado, a sua operação e manutenção até ao fim do prazo da concessão. A manutenção das autoestradas, aquilo que implica o acompanhamento e intervenção nas infraestruturas físicas, sejam pavimentos, viadutos, pontes, taludes, e a operação das autoestradas, que passa por monitorizar permanentemente o que acontece nas autoestradas, assegurando a intervenção, a informação, a assistência diária a clientes. A manutenção e a operação das autoestradas representam uma despesa de cerca de 500 milhões de euros por ano para o conjunto das concessionárias da APCAP. É um montante significativo e, como consequência, temos em Portugal uma rede de autoestradas de muita qualidade a nível europeu, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do país. Em 2024, os dados preliminares apontam para uma redução de 4% nas vítimas mortais nas autoestradas da APCAP, num contexto de crescimento de tráfego, contribuindo de forma decisiva para a redução global do número de vítimas mortais no país. As vítimas mortais na rede APCAP foram 62 em 2019 e, infelizmente, ainda foram 49 em 2024. Mas não podemos deixar de sublinhar a redução de 20% nestes últimos 5 anos. Temos, alinhados com a ANSR, o objetivo de ter 0 mortes nas nossas autoestradas até 2050. É para isso que trabalhamos todos os dias. Na certeza que as autoestradas portuguesas são as infraestruturas rodoviárias mais seguras. O estudo da PwC, que vai ser apresentado pela Marta neste painel, e que é muito interessante e para o qual recomendo a máxima atenção, identifica e quantifica os investimentos necessários para modernizar a rede de autoestradas e como transformá-las em infraestruturas mais sustentáveis, mais seguras, mais digitalizadas e mais resilientes aos desafios futuros. Como vamos ver na apresentação da PwC, os desafios de sustentabilidade. Sustentabilidade aqui numa definição ampla, que inclui os temas de transição energética e resiliência às alterações climáticas, mas também das melhorias de mobilidade e acessos às cidades e às plataformas modais, e melhorias na fluidez de tráfego e no congestionamento. Portanto, estes desafios de sustentabilidade neste sentido lato, de segurança rodoviária e de digitalização, representarão cerca de 70 mil milhões de euros para o conjunto dos países europeus. O estudo incide sobre o conjunto dos países europeus, não individualiza cada um dos países, mas se fizermos a proporção do número de quilómetros das autoestradas portuguesas com o número de quilómetros analisados no estudo, podem representar um investimento superior a 4 mil milhões de euros nas autoestradas portuguesas, para além do investimento que já hoje é feito e para além das obrigações que existem hoje nos contratos de concessão. Para a APCAP é muito claro. É essencial assegurar a sustentabilidade do modelo de concessões rodoviárias para a gestão de autoestradas, assente no princípio do utilizador-poluidor-pagador, como aliás determinam as diretivas europeias, e baseada na portagem como principal fonte de financiamento dos investimentos necessários, não só para manter e operar, mas também para renovar e modernizar as autoestradas portuguesas.
Para além de fonte de financiamento, a portagem é, também como já referimos, uma ferramenta extremamente eficaz na modelação da procura de tráfego rodoviário, do congestionamento e das emissões. Vamos analisar o caso espanhol, para melhor entender o que acontece quando abolimos as portagens das autoestradas. Para o efeito, desafiámos o Bruno Lafuente para se juntar hoje ao Congresso. O Bruno prontamente aceitou o nosso desafio de vir a Lisboa. O mínimo que podíamos fazer para lhe agradecer é o Bruno fará a apresentação na sua língua materna, também tendo em conta a audiência, pareceu-nos fazia sentido. Muitas graças, Bruno, por haver vindo. E, portanto, teremos a apresentação do caso espanhol a seguir à PwC por parte do Bruno Lafuente. Após o coffee break, na mesa redonda, temos um painel de ilustres oradores, com moderação do jornalista Paulo Ferreira, onde vamos entender melhor os pontos de vista dos representantes do setor público e do setor privado sobre a importância do princípio do utilizador poluidor-pagador na mobilidade do futuro. Antes do almoço, o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas encerrará os trabalhos da manhã, partilhando connosco a visão e prioridades do Governo. A parte da tarde será dedicada a sessões técnicas, centradas nas 3 prioridades estratégicas da APCAP: segurança rodoviária, sustentabilidade e inovação, digitalização, onde serão partilhados exemplos do muito que as concessionárias rodoviárias têm feito, muitas vezes de forma discreta, em prol da sociedade portuguesa. Agradecendo novamente a presença de todos em geral e de uma forma muito particular, agradecendo aos nossos patrocinadores e aos nossos oradores, desejo a todos um excelente congresso e um ótimo dia de trabalho. Muito obrigado. Bom dia. O que estão ainda a colocar a nossa apresentação, mas o meu nome é Marta Carvalho, estou aqui em nome da PwC, num estudo que foi feito pela Rede Internacional da PwC, e o objetivo de hoje será apresentar aqui o nosso estudo, mas antes de mais queria muito agradecer à APCAP pelo convite para estarmos aqui a apresentar estas conclusões e também à ASECAP por ter confiado em nós aqui no desenvolvimento do estudo. Este estudo teve como grande objetivo aqui a quantificação do investimento necessário para esta modernização da rede europeia de autoestradas e, por fim, quantificar aquilo que pode ser também aqui o impacto socioeconómico destes investimentos na Europa. Muito bem. Neste estudo, de facto, temos aqui de realçar que os investimentos não estão incluídos nos atuais contratos de construção, portanto são aqui os investimentos adicionais necessários aqui a esta modernização e também não representam um compromisso para as concessionárias. Durante este exercício foi analisada, também caracterizada a rede europeia das autoestradas, mais profundamente no nosso estudo, mas mais do que tudo foi também aqui um elemento crucial que foi a auscultação das concessionárias via inquérito durante o ano de 2024 para recolher então aqui as necessidades de investimento associadas a estes modernizações. E começando aqui por uma mera introdução, ou seja, vemos que nos últimos anos, de facto, o número de passageiros e a utilização das autoestradas é indispensável para a economia moderna, permitindo aqui o transporte eficiente e promovendo a conectividade e trocas comerciais e servindo de catalisador para o desenvolvimento nacional e regional. Dentro da Europa dos 27, aqui, o transporte rodoviário continua a ser aqui um transporte mais utilizado, terrestres, com fortes crescimentos tanto ao nível de transporte e de mercadorias como de passageiros, tendo ali a questão também do impacto da pandemia, mas de realçar que, não obstante,
O transporte rodoviário enfrenta desafios significativos, uma vez que é responsável por 73% das emissões relacionadas com o transporte e 21% das emissões totais da Europa. Este facto realça a grande importância de descarbonizar o transporte rodoviário, exige um esforço unificado e coordenado a nível europeu e nacional para modernizar a infraestrutura rodoviária e acelerar a transição para sistemas de transporte sustentáveis, resilientes e eficientes. Esta transição é vital para atingir os objetivos climáticos da União Europeia e cumprir os objetivos específicos do Pacto Ecológico Europeu. Os fatores de sustentabilidade e do ESG são agora centrais para o setor de transporte rodoviário e a segurança continua a ser uma forte prioridade, promovendo uma rápida transformação do setor com o impulso das novas tecnologias e da transição energética. Aqui, nestas grandes áreas de sustentabilidade, segurança e digitalização, há aqui grandes destaques em termos dos principais tipos de investimentos que são necessários. Aqui, no caso da sustentabilidade, para reduzir aqui as emissões de CO2 associadas aqui ao transporte, há aqui exemplos da otimização da iluminação, os painéis fotovoltaicos, aqui a modernização da infraestrutura para transportes, para combustíveis alternativos e a estrutura de carregamento, as faixas reservadas e aqui também aqui os sistemas de segurança free flow. No caso da segurança, para melhorar aqui os sistemas dos DSS e aqui a previsão da deterioração dos pavimentos, e no caso da digitalização também aqui o destaque para os sistemas de rede de comunicação e os sistemas inteligentes de transporte. Assim, com base naquilo que são os dados recolhidos junto das concessionárias, fizemos aqui o levantamento nestas três categorias de quais são as expectativas dos investimentos estimados para o período entre 2025 e 2035 e vemos aqui que o grande bolo de investimento está associado aqui à fatia da sustentabilidade e que no final do dia, tal como o Presidente da CAP introduziu há pouco, o investimento global esperado são quase 72 mil milhões de euros na rede europeia, com aqui a sustentabilidade a representar 68% e o investimentos em segurança 24% e cerca de 8% dedicados à digitalização. De destacar, por exemplo, aqui no caso dos investimentos em áreas de sustentabilidade, aqui o principal que onera mais aqui a componente dos investimentos é a infraestrutura de combustíveis alternativos, aqui as tais construção de faixas adicionais para melhorar aqui as condições de mobilidade e aqui o terceiro ponto, a tal infraestrutura de cobrança free flow. No caso da segurança, aqui a grande fatia são equipamentos de segurança rodoviária e no caso da digitalização, aqui os sistemas de rede de comunicação são também aqui a maior fatia. De notar que, é importante que aqui cerca de 38% deste investimento global tem aqui alinhamento com os critérios substanciais da taxonomia da União Europeia e o que é que quer dizer, se quer dizer que estão alinhados com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, o que não quer dizer que os restantes investimentos sejam prejudiciais para o ambiente, pelo contrário, mas apenas não contribuem o suficiente para concorrer para estas categorias da sustentabilidade, da taxonomia, enquanto aquelas 5 grandes fatias. De notar ainda que também estes investimentos, alguns investimentos investigados, estão alinhados também com os objetivos do Regulamento de Criação de Infraestrutura para Combustíveis Alternativos da União Europeia e da Diretiva sobre a Implementação de Sistemas de Transportes Inteligentes. Daqueles 72 mil milhões de euros de investimento foi calculado através da metodologia de modelo input-output e recorrendo também aqui às estatísticas do Eurostat, com as matrizes Figaro,
Conseguimos calcular o contributo em termos de impacto no PIB, ao nível do emprego e em termos de receita fiscal, que reverte também aqui para a Europa dos 27, e em termos de impacto global, temos também aqui um impacto global no PIB dos 72,7 mil milhões no PIB ao longo do período de 2025 e 2035, dos quais 25,7 mil milhões são impacto direto deste investimento. O resto é direto e induzido através também daquilo que injetam na economia e então tendo aqui o efeito multiplicador que tem na economia. Por outro lado, aqui este investimento em infraestruturas também produz impactos positivos substanciais a longo prazo, não só aqueles limitados associados diretamente ao investimento, mas também aqui em termos de, temos no caso da produtividade e no caso da potencial atração de investimento externo, uma vez que existe esta forte correlação no passado que se constata em termos de produtividade e crescimento económico, mas também conseguimos entender que uma infraestrutura de alta qualidade e com menores constrangimentos de mobilidade conseguem decrescer aqui os tempos de viagem, o que concorre diretamente para a produtividade, e por outro lado, aqui o caso do compromisso dos governos no investimento em infraestrutura, tipicamente também sinaliza que o país está comprometido com o desenvolvimento económico e potencia então a atração de investimento externo, isso também se vê com dados no passado. Para conduzir esta transformação de rede, será então aqui o tema do financiamento muito relevante. No entanto, e como também já foi introduzido no início, o futuro do financiamento da infraestrutura encontra-se num momento crítico. Muitos contratos de concessão de estradas na União Europeia atingirão o seu termo no final da próxima década e sem planeamento proativo e decisões estratégicas, há o risco que os mecanismos de financiamento dedicados desapareçam. A remoção de sistemas de portagens, como demonstrado em certos casos, transfere o ónus financeiro da manutenção, atualizações e operações para os contribuintes, colocando em risco as metas ambientais e os esforços de sustentabilidade de longo prazo. Tradicionalmente dominado pelo investimento no setor público, o financiamento da infraestrutura atravessa grandes desafios a nível europeu de déficits públicos persistentes, planeamento de curto prazo, mudanças nas prioridades políticas e orçamentos públicos limitados. Esses fatores resultam em financiamento incerto e insuficiente, traduzindo-se em barreiras fortes à modernização e à manutenção de infraestruturas resilientes, mais sustentáveis e seguras. Para enfrentar esses desafios, a União Europeia e os Estados-membros devem explorar então aqui soluções de financiamento e entre elas o princípio do utilizador-pagador destaca-se como uma abordagem promissora. Esse princípio não só ajuda a financiar novos investimentos, mas também se alinha com o princípio do poluidor-pagador, tornando uma ferramenta essencial para alcançar a transição ecológica no transporte rodoviário de acordo com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. As portagens podem traduzir-se num mecanismo para financiar a transformação da infraestrutura numa rede mais segura e para se adaptar à transição energética, o que é vital para atender à procura atual e futura. Esta abordagem pode garantir que os fundos públicos permaneçam assim protegidos, permitindo que os Estados-membros aloquem orçamentos a outros serviços públicos essenciais. Por outro lado, a Comissão Europeia defende a alocação de taxas de utilização das estradas para beneficiar o setor dos transportes e promover a mobilidade sustentável. Essas taxas devem financiar projetos que melhorem a eficiência dos preços, reduzam a poluição, melhorem o desempenho de CO2 e energético e desenvolvam infraestrutura alternativa e otimizem a logística e aumentem a segurança rodoviária. A integração de portagens na estratégia de financiamento não só aumentaria a eficiência do transporte, mas também incentivaria o uso de veículos limpos e comportamento de transporte inteligente. Com base nas políticas existentes, as portagens oferecem então um caminho para tornar o transporte rodoviário mais limpo e eficiente, alinhando-se com os objetivos mais amplos de sustentabilidade e de eficiência. Obrigada.
Buen día. Es prácticamente lo único que sé decir en portugués, por lo cual me han pedido que, por favor, haga la presentación en español. Espero que todos ustedes la puedan entender. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a Manuel y a Rui por la invitación a estar aquí hoy. Tenemos una estrecha colaboración en el seno de ASECAP, pero creo que estos contactos bilaterales son muy buenos para conocer la situación de primera mano en cada país. Yo les voy a hablar, si llego, de cuál ha sido el impacto de la eliminación de los peajes en España, desde el punto de vista más objetivo posible. En España, por hacer un poco de historia, empezamos a desarrollar nuestra red de alta capacidad en los años 70. No teníamos presupuestos públicos, con lo cual apostamos por las concesiones de peaje y fue el modelo que seguimos hasta que entramos en la Unión Europea y a partir de ese momento empezamos a tener fondos europeos que se destinaron a seguir desarrollando la red de alta capacidad, pero en base a estos presupuestos públicos europeos que nos llegaron. Mientras tanto, hubo algunas licitaciones de concesiones de autopistas, aunque fueron de forma más puntual, con lo cual la red se ha desarrollado sobre todo en base al modelo de autovías libres de peaje. A partir de 2018, los primeros contratos de concesión que fueron antiguos, de los años 70, han llegado a su término y en concreto de 2018 a 2021, 4 sociedades concesionarias que operaban 8 autopistas terminaron sus contratos y la administración concedente, que en este caso es el Estado y la Comunidad y la Generalitat de Cataluña, decidieron eliminar los peajes, no relicitarlas, no hacer extensión, sino empezar a operarlas integrándolas dentro de su red de autovías libres de peaje. Y esto afecta a 1.082 kilómetros de autopistas. Con lo cual, en muy pocos años hemos pasado de este mapa, con más de 3.000 kilómetros de autopistas de peaje, y representaba un 20% del total de la red de gran capacidad, a este otro con solo 1.810 kilómetros de autopistas de peaje y una representatividad, una cuota del 10%. Para comprender los impactos que ha tenido esta medida hay que conocer una particularidad de España, que sobre todo de las autopistas del Estado, que exigen que haya una vía alternativa con capacidad similar, no igual, pero similar. Con lo cual esto va a marcar mucho el análisis que hemos hecho. Hemos analizado 4 factores fundamentales: el impacto en el tráfico, en la seguridad vial, el impacto económico y en la seguridad ciudadana. El impacto en tráfico, aquí lo que hemos hecho es hemos comparado el último año que se operó la autopista con peaje respecto al 2022, cuando la autopista ya no se operaba con peaje. Hemos hecho un ajuste para que no coincida con el año del COVID y hemos utilizado los mapas de tráfico que están publicados por el propio Ministerio de Transportes. Con lo cual aquí los datos sobre el análisis solo es para las autopistas del Estado, que son las principales autopistas. Y lo que hemos hecho también hemos localizado los aforadores exactos para que la comparativa sea más homogénea posible. Aquí es un ejemplo del caso de la AP1 Burgos-Armiñón, que finalizó en 2018 su contrato de concesión. Y lo que vemos es, comparamos 2017, donde fue operada con peaje, cuál fue la IMD, el tráfico de vehículos ligeros, de vehículos pesados, el total y el porcentaje de pesados sobre el total del tráfico. En este caso lo comparamos con 2022 y a la derecha pueden ver las variaciones. Entonces, aquí tienen una tabla de resumen de las 6 autopistas del Estado, que son las principales, y qué impacto ha tenido en la propia autopista. Entonces, vemos que en promedio el tráfico de vehículos ligeros ha subido un 40% aproximadamente, el de vehículos pesados un casi 90% y el total casi un 50%. Y el porcentaje de pesados sobre el tráfico total ha pasado del 17 al 27% en términos generales. Hay que decir que estas cifras hay que compararlas con el crecimiento medio que ha habido del tráfico en las autovías de 2019 a 2022, que ha sido tan solo del 3,6%. ¿De acuerdo? En cuanto hay algunas autopistas que han tenido un crecimiento muy importante de su tráfico, como son el eje de la AP7 de Tarragona, Valencia y Valencia-Alicante, que ha subido un 57-58%. Y luego hay autopistas que ya tenían mucho tráfico, que ahora tienen todavía más tráfico, especialmente el caso de AP7 de La Jonquera a Barcelona, que hemos identificado 12 tramos que registran más de una IMD superior a 100.000 vehículos por día.
También es llamativo que algunas autopistas ya casi 1 de cada 3 vehículos que circulan por ella es un camión. Este crecimiento enorme del tráfico pues, tiene consecuencias, obviamente. Ha habido un aumento de la congestión, del desgaste de la vía, el gasto en carburante ha crecido, también la contaminación ha crecido. Tiene impacto en la seguridad vial, lo veremos luego. El tiempo de recorrido se alargan y la calidad del servicio empeora. Y aquí les he puesto 3 noticias en relación a la P7. Una es sobre la congestión, quejas de los usuarios que se pierden en la congestión, en los atascos. Y luego también significativo las áreas de servicio que están colapsadas por los camiones y hay muchos vehículos ligeros que ni siquiera han podido llegar a repostar gasolina. El segundo análisis que hemos hecho sobre la seguridad vial, aquí hemos cogido los microdatos de la DGT, que es la Autoridad de Tráfico en España, que están disponibles de 2016 a 2023. Hemos computado las víctimas a 30 días y lo que hemos hecho aquí es comparar los periodos que la autopista estaba operada con peaje, los años que estaba operada con peaje, que están en verde, y lo hemos comparado con los años donde la autopista ya no tenía peaje. Y a la derecha pueden ver las variaciones. En este caso es el análisis para los heridos no hospitalizados. En 8 de las 10 autopistas ha crecido el número de heridos no hospitalizados y en promedio el crecimiento ha sido del 24,4%. En cuanto a los heridos hospitalizados, pues vemos que ha crecido un 72% en estas autopistas. En 7 de las 10 analizadas ha habido crecimiento. Y el número de fallecidos, pues aquí ha crecido un 46% en promedio. En este análisis lo que vemos es, como he dicho antes, tenemos vías alternativas en los corredores y aquí vemos el porcentaje que supone la siniestralidad en la autopista respecto al corredor. Por ejemplo, en el primer caso, en la P1 Burgos-Armiñón, ese 24% es el número de fallecidos que había en la autopista respecto al total del corredor. Y ha pasado del 24% al 91%. ¿Vale? Y hemos hecho este análisis en global y en promedio sale que los fallecidos han subido un 18%, los heridos hospitalizados un 11% prácticamente y los no hospitalizados un 17,4%. Esto es lógico, hay más tráfico en estas autopistas, hay más tráfico pesado y eso produce evidentemente que haya más siniestralidad. En cuanto al impacto económico, el principal que hemos visto es el retorno fiscal. En España se estima que la cifra, que el 41% casi de la cifra neta de negocios de las sociedades concesionarias vuelve a la administración por vía de impuestos, tanto el IVA, el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, cargas sociales y el impuesto sobre beneficios de las compañías. Las 4 sociedades concesionarias que han terminado contrato pues aportaban a las arcas públicas casi 410 millones de euros al año, que es algo que ya se deja de percibir. Es significativo que muchos municipios que tenían su presupuesto, una parte de su presupuesto muy fuerte eran los ingresos por el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, pues ha desaparecido. En España, cuando dejas de operar con peaje, ya no se paga este impuesto y ha habido muchas quejas, muchos descuadres de presupuestos públicos de municipios que han sido afectados. Además del retorno fiscal, también hay que tener en cuenta que esos 1.082 kilómetros hay que mantenerlos. Se estima que esto supone un gasto de 73 millones de euros al año y también hay que tener en cuenta la conservación extraordinaria y las reposiciones que hay que hacer en estas vías, que bueno, no se hacen todos los años, pero hemos hecho una estimación anualizada que serían en torno a los 17 millones de euros al año. Con lo cual, la entidad concedente, el Estado o la Generalitat, pues entre ambos tienen que asumir ahora un coste añadido de cerca de 90 millones de euros al año. Además de esto, por supuesto, está el impacto económico de la gente que ha perdido sus trabajos y que trabajaba en estas concesionarias, especialmente los peajistas. Por último, simplemente hacer una alusión al tema de la seguridad ciudadana. Es curioso, pero se ha visto que la eliminación de los peajes ha hecho que en algunas autopistas haya más robos. Los ladrones se tienen que sentir más impunes o menos vigilados y es un hecho curioso, pero se ha detectado que ha habido un incremento de robos en las autopistas.
Por concluir, este es el resumen de los impactos. Vemos que el tráfico de vehículos ligeros ha subido, como he dicho, un 40%, de pesados un 90% y el tráfico total cerca del 50%. Y el porcentaje de vehículos pesados, como he dicho antes, está en el 27%, que es altísimo. La siniestralidad también ha empeorado en estas autovías. También hemos hecho el ejercicio de analizar la siniestralidad global del corredor, que ahí es neutra. No hay, todavía yo creo que no hay track suficiente como para hacer un análisis más exhaustivo, pero en principio la siniestralidad de todo el corredor en algunos ha aumentado y en otros ha disminuido. No hay un criterio definido. Luego, comentar los 500 millones de euros que supone el impacto de haber eliminado las barreras, tanto por el retorno fiscal como el gasto de conservación y mantenimiento ordinario y extraordinario, y luego la pérdida de puestos de trabajo y los robos. Esto es el análisis global, datos objetivos que hemos sacado de fuentes públicas, y lo que creo que es importante es contextualizar todo esto. Donde está ocurriendo, pues está ocurriendo en un país donde el gasto público está creciendo enormemente, sobre todo el gasto público en protección social, que como ven en la curva de la izquierda arriba, pues se está disparando. El gasto público en salud, en educación también va creciendo, y lo que es la inversión pública, la formación bruta de capital fijo, pues vemos que estamos recuperando ahora mismo pues niveles de hace casi 20 años, con lo cual está muy bajo. En el cuadro de la derecha lo que pueden ver es el ratio de la inversión sobre el global del gasto público. Y la curva de arriba muestra que la inversión total pública se ha reducido a la mitad, pasando del 11% del gasto al 6,5%. Y si vemos en la inversión pública aquellas partidas o rúbricas que van destinadas a la inversión en infraestructura, todavía es mucho menor y ha pasado del 4,2 al 1,7%. Entonces, yo creo que como mensajes me gustaría decir que las necesidades sociales aumentan cada año, creo que en España y en muchos países de la Unión Europea. Protección social con lo que son las pensiones, la revalorización de las pensiones se está disparando. También sanidad, educación, en defensa seguramente, ahora que es un gasto que tendremos que afrontar y va a subir enormemente. Con lo cual entendemos que los presupuestos públicos deben destinarse a las prioridades sociales que no pueden financiarse de otra manera, que no tienen alternativa. Y las autopistas sí tienen alternativa. Las autopistas sí son capaces, mediante el peaje, de ser sostenibles de forma autosuficiente. Con lo cual creemos que hay que reconsiderar si una política de eliminación de peajes es eficiente desde un punto de vista de la gestión de recursos públicos y también del interés público en general. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Senhoras e senhores, vamos agora fazer uma breve pausa para café. Regressamos para a segunda parte amanhã às 11h15.